E uma questão natural que surge, se a gente vê então que essa arquitetura já está na natureza, o ser humano de alguma maneira copia dela, né? É natural de perguntar, né? Quem que fez essa arquitetura da natureza? Quem criou, quem imaginou, quem planejou? Assim como se tiver um prédio interessante, né? Uma obra arquitetônica interessante, a gente quer saber quem foi o arquiteto, né? Quem pensou, quem deu essas soluções interessantes. Então, a gente vê que na humanidade, né? Em várias civilizações, sempre teve essa questão. Quem foi esse ser aí, essa inteligência, esse arquiteto da natureza, que fez essa natureza aí de uma maneira tão bela, harmônica e tanto uns detalhes microscópicos como macroscópicos, né, como a gente viu, né? E é interessante porque de alguma maneira a gente vê que esse arquiteto da natureza esbarra com a ideia de Deus, né? Esse mistério, né? essa inteligência que está por trás da natureza, que em toda a humanidade a gente sempre chegou a esse ponto, né? E é interessante que se a gente for ver a própria ideia da cosmogênese dessas tradições, a gente vai ver uma estrutura de criação semelhante a uma arquitetura, a uma maneira de ver, né? Aqui esse slide, né? Aqui, por exemplo, na chave grega, né? Os gregos falam do Theos, Caos e Cosmos, né? O Theos seria o que? Essa força inteligente da natureza, essa vontade da natureza. O Caos seria a substância universal, né? O caos não como bagunça, mas como uma substância em potencial, né? Uma materialidade em potencial. E o cosmos como a união, né? Dessa força, essa inteligência com a substância que gera as formas ordenadas. Então a gente pode associar, né? O Theo seria como se fosse esse grande planejador, aí, a mente cósmica, né? Ou esse grande arquiteto, né? A próprio universo é como essa obra, né? Então, o Theos é o que planeja, que tem na mente a coisa e tem a força, a vontade para manifestar isso. E ele vai manifestar como? Tem que ter os materiais, como uma obra arquitetônica. Tem que ter o planejamento, né? E para realizar ele vai ter que ter o que? O terreno local que ele vai ser construído e os próprios materiais de construção. Certo? Pedra, cimento, ferragem, tijolo, tudo o que for necessário de acordo com a necessidade. Então esses materiais de construção seriam como se fosse essa base, essa substância universal, né? E quando o arquiteto ordena essa matéria em função do seu plano, né, aí surge o espaço arquitetônico, que é o cosmos, o espaço arquitetônico urbanístico, né? Então é uma maneira da gente entender esse próprio processo da natureza semelhante a um processo da arquitetônico, né? Então tem que ter o arquiteto, o pensador, a substância, a matéria e a obra em si é o cosmos, certo? E é interessante a gente ver que na antiguidade em geral, né, a gente vai ver muito esses pensadores, esses grandes homens, associar a natureza, essa ordem da natureza, a perceber padrões rítmicos, padrões matemáticos, que vão se expressar nos ciclos da natureza, vão se expressar no ritmo dos planetas e em tudo mais. Hoje em dia a gente sabe, né, que toda a matéria vibra, né? Toda a substância tem uma vibração, e essa vibração tem uma frequência, então essa frequência é algo matemático, né? É quantidade de ciclos por segundo, né? Por exemplo, né? Então é interessante que esses sábios da antiguidade, observando a natureza, essa obra divina, digamos assim, essa obra desse arquiteto, eles começaram a ver o que? Padrões matemáticos e rítmicos, né? E isso sempre foi, de alguma maneira, tentado imitar essa própria obra divina na sua escala também arquitetônica e urbanística, né?
Aqui tem umas frases interessantes de pensadores de várias épocas. A primeira aqui, Pitágoras, da Grécia Antiga, né? É uma frase atribuída a ele. Através da geometria podemos tocar a face de Deus. A outra frase de Plutarco, né, em Roma. Deus geometriza continuamente. Isaac Newton, no começo da Idade Moderna. Deus criou tudo por número, peso e medida. E do James Jeans, que é um físico, astrônomo e matemático do século XX, ele falava: a partir das evidências intrínsecas de sua criação, o grande arquiteto do universo começa a parecer-nos um puro matemático. Então vê que ele até associa também com esse arquiteto, né? Então, em todas as épocas, aí, o ser humano, de alguma maneira, conhece essa realidade matemática, geométrica, que se expressa na astronomia também, em todos os tempos. Então, é interessante que essa percepção, isso é muito interessante para entender qual é a ideia da arquitetura, por que a arquitetura pode ser uma ponte entre o universo e o ser humano. Porque, de alguma maneira, eles decodificaram, esses sábios da humanidade, decodificaram esses padrões da natureza, certo? Então, na arquitetura, sempre, de alguma maneira, desde os maias, astecas, na Índia Antiga, na China, no Egito, a gente vai ver essas culturas aí, quando eles expressavam no desenho urbano, quando iam localizar seus templos, suas casas, a sua estrutura como um todo, de alguma maneira eles buscavam expressar essa mesma ordem, essa mesma matemática, essa geometria da natureza na nossa escala, certo? Aqui nós vemos algumas imagens também. Aqui Stonehenge, né? Então a gente vai ver também muita essa relação, né? Na forma, na proporção, na matemática, e também relacionar com o próprio movimento astronômico, com alinhamentos, né? com constelações, com certas estrelas, o próprio movimento do Sol, né? Alinhamento com solstícios e equinócios. Então, isso vai ser bem recorrente nas construções dos povos antigos aí, né? Aqui uma pirâmide maia, né? Então a gente vai ver essa ordem aí bem definida. Aqui é uma frase do arquiteto contemporâneo Frank Gehry. A arquitetura deve falar do seu tempo e lugar, porém anseia por ser atemporal. Então é interessante essa frase do arquiteto atual, que vai relacionar de alguma maneira essa arquitetura que responde à necessidade da época, mas também responde a um ritmo universal, a questões aí que estão além do tempo e do espaço. Aqui um templo grego, né? Pártano, né? Então aqui a gente vai ver várias também, os gregos decodificavam na arquitetura proporções matemáticas, né? E que estavam ligadas a ritmos da natureza, né? Muito conhecido hoje em dia a proporção áurea ou seção áurea, né? Então, ou seja, são padrões geométricos e matemáticos recorrentes da natureza e que a gente vai expressar aí na arquitetura.